Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre presentes no seu coração e na sua vida. Vamos juntos iniciar mais uma semana, a 18ª semana do tempo comum. Hoje é segunda-feira. Para a reflexão, o Evangelho é Mateus capítulo 14, versículos de 13 ao 21. Quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: "Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida." Jesus, porém, lhes disse: "Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer." Os discípulos responderam: "Só temos aqui 5 pães e 2 peixes." Jesus disse: "Trazei-os aqui." Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos o distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A morte de João Batista é para Jesus a certeza de que sua missão já teve início. O precursor desaparece e agora Jesus precisa crescer no meio do povo para concretizar o reino, a salvação que ele trouxe. Ele então se retira para um lugar afastado, pois quer rezar e de fato se preparar para a missão que o espera. Mas as multidões correm ao encontro de Jesus e o alcançam. Jesus sente compaixão daquela multidão. Vê suas carências, suas necessidades, sua procura incessante por libertação. E aquele povo que vivia a dureza da escravidão imposta pelos romanos, tem agora em Jesus a acolhida de uma esperança que nasce, renasce e se fortalece. Jesus é aquele que faz o que o Estado se nega a fazer. Ele cuida e resgata a dignidade do povo que sofre. Por isso, ao acolher aquela multidão, ele vai curar todos os seus doentes. A noite vem caindo, é tarde. A multidão tem fome, o lugar é deserto. Os apóstolos apreensivos pedem que Jesus despeça a multidão para dar tempo deles chegarem a algum povoado e conseguir comida. Mas Jesus diz que é preciso que eles mesmos deem de comer àquela gente. Mas como fazer isso? Eles só tinham 5 pães e 2 peixes. Jesus então pega os pães e os peixes partilhados, eleva os olhos aos céus e os abençoa. A bênção que toca o pão e o vinho o multiplica. E agora as mãos do Cristo partem o pão
e oferecem aos discípulos para que esses ofereçam à multidão. O povo não sabia de onde tinha vindo tanto pão e tanto peixe. Mas os apóstolos que entregaram o pouco que tinham, ou melhor, o seu tudo, sabiam que a abundância de pães e de peixes era fruto da compaixão e da misericórdia de Jesus. Era milagre que saciava a fome do povo. Comeram e ficaram satisfeitos. E ainda sobrou. Porque o banquete do reino é sempre um banquete de fartura. O povo se alegra. O povo está saciado. E agora, os pedaços que sobraram são recolhidos, porque Jesus também não compactua com o desperdício quando tantos passam fome. E dos pedaços que sobraram, eles encheram 12 cestos. Assim, Mateus nos diz no seu evangelho que a graça trazida por Jesus Cristo e que alimenta os homens, esta graça é oferecida por primeiro ao povo escolhido, ao povo de Israel. Os 12 cestos simbolizam as 12 tribos de Israel que formam o povo de Israel, o povo judeu. E é este povo que agora será alimentado pela graça que Cristo os trouxe, a graça da salvação. Assim, aprendamos com Jesus nesta segunda-feira a ter sempre compaixão por aqueles que sofrem e saber que na acolhida fraterna muitos corações são aquecidos, muitas vidas são curadas. Na partilha dos bens, a face desfigurada se transfigura, porque a caridade, quando toca a vida de uma pessoa, resgata toda a sua dignidade, devolve ao olhar o brilho da vida. Esta é a missão de todos nós cristãos. Fazer acontecer pela partilha a dignidade que todos os filhos de Deus merecem. Afinal, somos todos irmãos. E a mesa que o Senhor nos oferece não é para alguns, mas é para todos. Aprendamos então, com a gratuidade do gesto de Jesus, a alcançar vidas e transformar corações. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Desejo a todos uma semana abençoada e feliz.